Mas eu não vejo no acontecimento espiritual a eleição de 2026, como se fato grande, extraordinário, gigantesco fosse acontecer em 2025 ainda. Em 2025 ainda. Eu vejo uma ação militar. Eu vejo algo que foi acelerado hoje. O Brasil vai ser atropelado por tudo. Esse negócio vai vir com toda força para o território nacional brasileiro. Um apocalipse sobre o território nacional brasileiro. Deve se preparar com uma intervenção militar também em território nacional brasileiro. A intervenção militar não se dará somente na Venezuela. Vai passar pela Venezuela, passará pela Venezuela, mas atingirá o território nacional brasileiro. Vai acontecer isso aí, vai. Está prestes a acontecer, já está a caminho do golpe final do míssil Tomahawk. Diga para todas as autoridades brasileiras que acabou. Agora não vai ter mais aviso. E vai acontecer algo depois disso que não vai ter mais volta. Porque eu vi um aparato militar de uma forma tão gigante, tão destruidor contra a Venezuela. No sonho seu dizia o seguinte: esse aparato militar, Reginaldo, não está sendo preparado para a Venezuela. Está sendo preparado para o território nacional brasileiro. Então eu dizia assim: agora manda o povo se preparar com seus alimentos. Vem documentos aí, eu vi mais de 4 pastas de dossiês. Mas tudo já está arquitetado. Eu vi claramente no sonho. Tudo está arquitetado. O anjo disse: Reginaldo, existe uma caixa de documento que está sobre os Estados Unidos da América, a Casa Branca. É onde eles vão vir sobre o território nacional brasileiro com a força e o poderio militar sobre o território nacional brasileiro. Jesus, que coisa. Nem com você a paz. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, traz mais uma poderosa palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo diz mais uma vez que não consegue ver as eleições de 2026 e que a mesma coisa que irá acontecer na Venezuela irá acontecer no Brasil. O apóstolo diz também que provas e documentos já estão na mão do secretário americano Marco Rubio e que do mesmo jeito que está acontecendo uma intervenção militar na Venezuela, também irá acontecer dentro do território nacional brasileiro, pois o golpe final está para vir à tona dentro da política nacional. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito forte, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu vejo uma data que eu já vi, essa data se repetindo diversas vezes na minha vida, né, que era do dia 22 de julho de 2025. E essa data é bem forte, limite, que eu não vejo possibilidade, né, de passar dela, que é o final de outubro de 2025. O final de outubro de 2025. O interessante é que eu não consigo ver desde... meu Deus... Desde junho, julho de 2024, eu já falei para vocês, tentavam ver diversas vezes, não conseguia ver as eleições de 2026. Sempre eu sonhava como se algo acontecesse de forma grandiosa em 2025. Mas eu não conseguia ver as eleições de 2026. É como se você tenta ver o ano de 2026 e não conseguisse ver o ano de 2026. Então esse é o sonho que Deus me dá. Eu não consigo ver as eleições de 2026. Como se ela não houvesse, ou como se elas não fossem aceitas, uma coisa parecida. Mas é algo muito mais forte do que como se não tivesse aceita. É como se não houvesse
mesmo, né? Como se um grande acontecimento, fato extraordinário, fosse acontecer agora em 2025. Isso eu digo desde junho e julho de 2024. Eu falei diversas vezes de lá para cá. E hoje, gente, eu tive alguns sonhos, não foi só um, era flash, começava um, eu acordava, depois me deitava de novo e começava outro. Era um negócio incrível. Essas coisas, sabe, que acontecem. E eu fui orar a Deus, e clamar a Deus, e gritar com Deus, gritar sim, gritar com Deus, gritar Deus, para que Ele pudesse me mostrar. Eu digo, eu queria ver os acontecimentos de 2026. Eu só consigo ver até outubro de 2025. Até o último dia de outubro de 2025. Eu consigo ver até o último dia de outubro de 2025. E depois de outubro de 2025, no último, né, relâmpago, assim, relance, né, no sonho que deu, eu consegui ver um Brasil varonil, sabe, uma imensidão de um estrelismo muito lindo, de um horizonte muito abençoado. Foi isso que eu consigo ver. E isso eu queria deixar logo no início dessa live, todas as coisas, deixar logo no início dessa live. Quem estiver acompanhando, vai acompanhar no início. Então hoje era um relance de junho e julho de 2024, que eu não conseguia ver as eleições. Mas 2025, esse é o sonho, todos os sonhos que Deus me dá, nunca mudou. E eu perguntei, Deus, o que é isso? E hoje me mandaram um vídeo do Flávio Bolsonaro, né? E ele falando sobre as eleições de 2026. Eu digo, Senhor, se até Bolsonaro, né, a direita brasileira, Bolsonaro, a direita brasileira, o filho dele, Flávio Bolsonaro, que é o senador que está em território nacional brasileiro, fala das eleições de 2026, por que eu nunca consegui ver as eleições de 2026? Por que eu nunca consegui ver as eleições de 2026? Como se um fato, desde o dia que descobriram o Brasil, não tivesse acontecido em território nacional brasileiro. Como se um fato grandioso, gigante, desde o dia que descobriram o Brasil, nunca tivesse acontecido em território nacional brasileiro. Como se fosse algo que fosse acontecer ainda em 2025, até o final de outubro de 2025. Até o final de outubro de 2025. E eu consigo ver isso até o final de outubro. Eu consigo ver depois do final de outubro, o primeiro dia, né, do mês seguinte, novembro, não é isso? Eu consigo ver um horizonte lindo, estrelado, e um futuro com esperança, um futuro mais brilhante, né? Então, é isso que eu não mudo, eu nunca mudei em relação às visões e sonhos que Deus vem me dando. O que me encaixa aqui, que dá um nó na minha cabeça, é eu vi Bolsonaro falando da eleição de 2026, eu vi Flávio Bolsonaro falando da eleição de 2026, até mesmo Eduardo Bolsonaro falando da eleição de 2026, até mesmo Eduardo Bolsonaro. Mas eu não vejo no acontecimento espiritual a eleição de 2026, como se fato grande, extraordinário, gigantesco fosse acontecer em 2025 ainda, Eu não consigo ver, né, na minha visão. Eu não consigo ver. Dá um nó na minha cabeça, eu não consigo ver. Dá um nó na minha cabeça. Eu não consigo ver. Eu vejo Bolsonaro falando de 2026, eu vejo hoje, vi falar de Bolsonaro falando de 2026, mandaram um vídeo, e Eduardo Bolsonaro falando das eleições de 2026. Mas eu não consigo ver a eleição de 2026. Eu consigo ver um reboliço muito forte, grande, tremenda, uma grande confusão que vai mudar a história do território nacional brasileiro e internacional. Isso eu consigo ver. Só não sei, distinguir mais ou menos, mas eu consigo ver isso. Então eu tenho que ser fiel à minha visão, a visão que Deus me dá através de sonhos. Eu sou fiel à visão que Deus me dá através de sonhos. E eu não consigo ver isso. Milhões de vezes eu vou dizer, eu não consigo ver isso. Deus libertará o território nacional brasileiro. E eu falo de libertação, eu não falo da eleição. Se vocês prestarem atenção, eu falo de libertação e não da eleição. Porque a eleição que todos falam, que todos brigam, senadores, deputados, eu não consigo ver. Eu nunca consegui ver, há 1 ano e 7 meses antes dessa data, a eleição de 2026. Eu não consigo ver. Me perdoe, ou como profeta, que sou,
né? Outros me têm como vidente, a hora do produto não vai alterar o resultado. Eu nunca consegui ver esse 1 ano e 7 meses antes dessa data de hoje, 16 de nove de 2025, as eleições de 2026. Todo mundo briga, todo mundo luta, senador briga, deputado briga, né? O Eduardo Bolsonaro briga, o Bolsonaro. Só que eu não consigo ver. A minha espiritualidade não me deixa enxergar a eleição de 2026. Vejo um grande reboliço, de uma forma extraordinária, tá certo? Que vai acontecer em 2025. Um reboliço de uma forma grande, extraordinária, que vai acontecer em 2025. E eu vejo isso. Tá? Eu vejo isso. Eu nunca consegui ver ou deslumbrar qualquer outra coisa a não ser isso. E o Senhor dizia o seguinte, no sonho, tá? No sonho o Senhor dizia o seguinte, esse aparato militar, Reginaldo, não está sendo preparado para a Venezuela, está sendo preparado para o território nacional brasileiro. Esse aparato militar, Reginaldo, não está sendo preparado somente para a Venezuela. A Venezuela é peixe pequeno. Eu dizia o quê, Senhor? A Venezuela é peixe pequeno. Esse aparato militar também está sendo preparado para o Brasil. Aí eu botei minha mão na cabeça, eu acordei com a mão na cabeça. E aí eu caí de joelhos. Eu comecei a orar e tremer, porque eu estava todo me tremendo naquele sonho. E eu fiquei agoniado, muito perturbado. Eu fiquei sem conseguir, ali pulando pela cama, de repente deu uma sonolência tão grande, tão gigante, que eu sonhei. De novo, caí no sono e sonhei. E eu ficava num vácuo entre o Brasil, a Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Brasil, né, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Eu ficava no vácuo, sem saber, como se eu tivesse perdido no meio de um tornado. Como se eu tivesse perdido no meio de um tornado. E foi pela primeira vez que Deus me disse uma coisa. Depois de passar alguns tempos, 7 minutos, como tivesse perdido no meio de um tornado, aí Deus disse assim, agora vem cá, volta. Eu voltava e enxergava a presença de Deus. E Deus dizia assim, agora manda o povo se preparar com seus alimentos. Agora sim, manda o povo se preparar com seus alimentos, manda o povo se preparar com a sua botija. Botija o quê? Reservas. E Deus diz, Reginaldo, aquilo que eu estou te dizendo em sonhos, agora é impossível para qualquer jornalista, apresentadores, mas o que tu está vendo aí, esse aparato militar que tu disse que está muito grande, gigante, que é uma forma tão fácil de se acabar logo com o que tem que se acabar, assim, queira os Estados Unidos contra a Venezuela, não é só para a Venezuela. A Venezuela é peixe pequeno. A fúria vem sobre o Brasil. Aí eu perguntava a Deus, agora eu conseguia perguntar, de Senhor, nós vamos passar por uma guerra, Senhor? E o Senhor diz, diga para a nação brasileira que nunca a história, desde o descobrimento do Brasil, aconteceu. Nem nada aconteceu desde o descobrimento do Brasil. Nunca o Brasil passou por isso. O que era para ficar marcado pela parte maligna para a eternidade, vai ficar marcado pela minha glória e a minha magnificência e o meu poder e a minha justiça. Para todos sempre. Então não me venham perguntar o que vai acontecer, porque eu já estou detalhando. Até menino renascido de 1 mês sabe o que eu estou dizendo. Então eu nunca disse prepare e guarde alimentos. Agora faça reserva com a sua botija. Não vai poder ser de outra forma. Mas como isso vai acontecer? Bem, se vocês que são estudiosos, cientistas militares, cientistas políticos, não sabem que isso vai acontecer e nem acreditam que isso vai acontecer e que é impossível acontecer, se eu vou dizer para a parte espiritual por quê. Aí sim, aí vem documentos aí, eu vi mais de 3 pastas, foi 4 pastas de dossiês que vão chegar depois que isso acontecer. Ou no curso, quando tiver vindo o acontecimento. Era como se tivesse um tsunami, um terremoto de 9.1 na escala Richter a 9.4 na escala Richter. Ele é muito destruidor, né? Como se fosse um terremoto de 9.1 a 9.4 na escala Richter, vindo somente da Venezuela, devastando a Venezuela e vindo para o Brasil. E aí eu vi autoridades, eu vi pessoas com a mão na cabeça pedindo perdão e não vai ter mais jeito. Eu vi pessoas pedindo perdão, gritando e não vai ter mais jeito. Porque o anjo ia lá nos Estados Unidos,
Eu via ele perto de Donald Trump, colocava um dedo assim e dizia: as minhas ordens não podem ser retrocedidas. E não tinha ninguém que desconvencesse ele que ele teria que fazer isso. Isso aqui é algo estranho. Eu posso dizer, de todos os sonhos que eu tive, esse aqui pode se eternizar se ficar 100 anos de território brasileiro ainda. Esses 100 anos, essa live tem que estar sendo assistida, discutida e falada. São 19 horas e 31 minutos da data do dia 28 do 8 de 2025. Se daqui a 100 anos alguém fizesse menção dessa live, se daqui a 200 anos alguém fizesse menção dessa live, ia ver eu dizendo 19 e 31 minutos, horas do dia 28 do 8 de 2025. Iria ver tudo o que aconteceu até agora e depois dessa live o que vai acontecer. Porque isso no reino espiritual já está fixado, já está decidido e não será mudado. Isso no reino espiritual já está fixado, já está decidido nos sonhos, através dos sonhos que eu tenho, e não será mudado. Não será mudado. Não vai ter como a mudança. Mas eu vi dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, de muitas dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, pedindo misericórdia, culpado por tudo que vai acontecer. Poderia ter sido, antes daquele anjo pacificador ser tirado, poderia ser feito um pacto de uma aliança. Deus disse: acabou. Foge da autoridade, de qualquer autoridade nacional brasileira ou internacional. Nem Donald Trump manda nele, por aquilo que eu vou mandar ele fazer. Então essas horas são decisivas. As últimas horas são decisivas. Algo pode acontecer de qualquer maneira, decisivos. E como profeta, eu nunca venho aqui depois do acontecimento. Eu venho aqui antes. Agora eu digo: faça reservas de botija. Quem entende a Bíblia sabe o que é reserva e sabe o que é botija. Faça reserva. Faça como as prudentes. 5 era nessa, 5 era prudente. As prudentes levaram as lamparinas e levaram azeites nas suas vasilhas. As nécias levaram a lamparina, mas não levaram o azeite. Não tiveram reservas. E Deus está mandando dizer: faça reservas. Leve a sua botija cheia. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou ter que falar. Eu ia falar só amanhã. Vou ter que falar agora. Vou ter que falar agora. Tanto se fala de eleição 2026. Eu nunca consegui ver a eleição de 2026. Nunca consegui ver a eleição de 2026. Isso é um nó na minha cabeça que eu já disse bilhões de vezes. Eu estou cansado de dizer. Eu já disse isso bilhões de vezes. Eu nunca consegui ver a eleição de 2026. Já tentei puxar na espiritualidade, mas eu nunca consegui ver a eleição de 2026. Nunca. Se você pegar a live de 7 meses atrás, se você pegar a live de 7 meses atrás, 9 meses atrás, 9 meses atrás, na data de hoje, 28 de 8 de 2025, o horário são 19h43, eu nunca consegui ver a eleição de 2026. Nunca. Há 9 meses atrás, eu disse: eu não consigo ver. Bolsonaro fala da eleição de 2026. Eduardo Bolsonaro, todos os senadores, deputados falam da eleição de 2026. Até o filho que está nos Estados Unidos fala da eleição de 2026. Eu digo assim: Deus, ou eu estou doido, ou esse povo está doido e está cego. E não está vendo o que eu estou vendo. Ou eles estão brincando com o povo. Eles sabem uma coisa que quer o colar colou, só pode ser. Porque por que tu não me mostra a eleição de 2026? Eu vejo um grande reboliço em 2025. Eu vejo um grande reboliço em 2025. Que vai mexer com toda a estrutura política do território nacional brasileiro. É destrutivo, não vai mexer, não vai acabar mesmo. É um negócio sério. Agora, se não for Bolsonaro, se houvesse eleição, né? Vamos ver que não haja norma, que esse sonho, que eu nunca consegui ver a eleição de 2026, e esse grande reboliço que vai acontecer em 2025, agora, não acontecesse, né, fosse apenas um sonho, não acontecesse, fosse apenas um sonho, e eu visse, né, a possibilidade da eleição sem Bolsonaro, porque aí eu via com Bolsonaro, mas sem Bolsonaro eu não via Tarcísio, eu não via Michele, eu não via Caiado, eu não via ninguém. Eu via Eduardo Bolsonaro. Eu via Eduardo Bolsonaro. Mas
a possibilidade disso acontecer para mim, porque a possibilidade de não acontecer um reboliço grande em 2025 agora, porque eu não consigo ver a eleição de 2026, sabe? Não existe possibilidade de não acontecer. A qualquer momento, gente, eu posso terminar essa live agora. E pode acontecer um negócio aqui. No território nacional, brasileiro, internacional, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e na Venezuela. Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela e Brasil. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.